Super Player & Company apresenta... Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, também diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo. E neste episódio nós vamos trazer uma discussão que aparentemente pode parecer cômica, engraçadinha, mas na verdade é um assunto muito sério. Estamos falando sobre dinâmicas sociais, regras sociais, e nesse sentido está inclusa a mentira. Ou seja, aqui nós vamos discutir a dificuldade que geralmente autistas têm de mentirem ou suavizarem a verdade nas dinâmicas sociais e por isso prejudicarem a si mesmos e outras pessoas. Eu sou William Timura, eu faço mestrado em Informática para a Educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Também sou programador, sou youtuber e diagnosticado com autismo tardiamente na vida adulta. E aí pessoal, sou Paulo Alarcon, sou analista de sistemas e diagnosticado em 2018 e às vezes eu falo demais e outras vezes eu falo de menos. Hoje, além de você saber um pouco sobre a relação entre autismo e o dito sincericídio, você vai conhecer algumas histórias nossas relacionadas a isso, desde a infância e até a vida adulta. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro aí essa história de que algumas pessoas dizem que autistas são puros e inocentes. A gente vai ver que não é bem assim, e só que ao mesmo tempo também existe sim um déficit nas habilidades de conseguir se colocar, né, se conseguir prever algumas malícias, digamos assim, nas conversas e acabar sendo sincero demais. Estou bem curioso para saber aí o que vocês já passaram com isso, porque eu realmente tive algumas situações bem complicadas. Com certeza, isso é difícil para a maioria das pessoas dentro do espectro do autismo. E se você quiser saber sobre todas as características do autismo, continue acompanhando o Introvertendo. Nosso site é introvertendo.com.br. Também estamos no Facebook, Twitter e Instagram, é só procurar pelo nick Introvertendo. E é claro, você pode acompanhar o Introvertendo nos diferentes aplicativos de podcast. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Cashbox, no Google Podcasts, enfim, no seu dispositivo favorito, tanto no computador ou pelo celular, é só você acessar o seu aplicativo favorito. E se você não quiser ouvir necessariamente algum aplicativo, todos os episódios estão disponíveis no nosso site, que é introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção que reúne pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo e que contém a assinatura e a produção da Super Player & Company. Se você é da comunidade do autismo ou já conheceu um autista, é bem provável que você já tenha escutado ou até mesmo presenciado alguma situação de algum autista dando uma opinião sincera demais, digamos assim, sincera a um nível que você não estaria acostumado a outras pessoas tipicamente falarem. É claro que não existe exatamente um termo técnico científico para esse fenômeno, porém aqui nesse episódio vamos chamar ele então de sincericídio, né? Que é justamente esse hábito, então, que alguns autistas tenderem a falar mais a verdade, de opinarem de uma forma um pouco mais direta, digamos assim, sem filtros sociais. Exatamente, e isso traz vários problemas. Nós temos aquela visão social de que falar a verdade é sempre algo bom, mas a mentira acaba sendo algo necessário em alguns contextos. Nas dinâmicas sociais do dia a dia, às vezes é importante você não falar a verdade para não machucar as pessoas ou para não ofendê-las. E as pessoas dentro do espectro do autismo não necessariamente conseguem ter toda uma flexibilidade para saber qual é o momento certo de falar a verdade, de falar a mentira ou de se sentirem confortáveis para falar isso. Essa é uma parte bem complicado, é paradoxal que você passa a infância inteira sendo ensinado para falar a verdade, mas na vida real você é incentivado a contar mentiras, mesmo que pequenas, mas ainda assim mentiras. Eu acho interessante que fica bem claro
quando você conhece um autista que tem essa tendência de falar assim, né, a verdade de uma forma mais escancarada, digamos assim, é que você começa a notar que, na verdade, por mais que as pessoas tipicamente falem, né, que é sempre desejável sempre falar a verdade, é sempre desejável não mentir, quando a gente vai ver bem de perto não é realmente assim, né? As pessoas querem sim ouvir a sua opinião, pelo menos de alguma forma distorcida, e também fica claro que, na verdade, a mentira, entre aspas, mentira, né, acaba sendo algo que é muito corriqueiro, que muito provavelmente as pessoas tipicamente mentem algumas vezes ao longo do dia e elas nem sequer notam, né? Esse termo mentira acaba tendo essa carga um pouco mais pesada, digamos assim, mas quando a gente vai analisar um pouco mais de perto, tecnicamente, digamos assim, a gente vai ver que é uma habilidade, na verdade, importante para a socialização e para você fazer boas amizades e manter relacionamentos. E considerando que um tema fundamental quando a gente discute deficiência é a autonomia, o convívio em sociedade, querendo ou não, está diretamente ligado às habilidades sociais. Mas por que isso acontece de forma geral? Na verdade, a gente não tem uma explicação 100% clara sobre isso, mas a gente já sabe bastante coisa sobre o autismo. A gente sabe especialmente que o autismo ele está relacionado com uma série de atipicidades, né, que atrapalham na comunicação e na interação social. Então, entre essas atipicidades, a gente pode listar comunicação não verbal, atípica, a gente pode citar também a dificuldade de se entender e compreender relacionamentos. E quando a gente investiga mais aprofundadamente essas dificuldades de se entender e se relacionar, é claro, aqui adotando uma perspectiva teórica cognitivista, a gente pode lembrar de um termo, que é uma habilidade, na verdade, fala muito quando a gente fala sobre autismo, que é a chamada teoria da mente. A teoria da mente se refere a essa habilidade das pessoas conseguirem se projetar sob perspectiva de outras pessoas, né? Então é essa tomada de perspectiva mesmo quando a gente está conversando ou em uma conversa com 3 pessoas ou 2 pessoas que seja, a todo momento quando você está falando, toda a mensagem que você emite, toda a palavra que você escolhe, por mais que seja um processo muito rápido, né, que isso tudo acontece, muito natural, mas você ainda assim está considerando o que as pessoas vão pensar, como as pessoas vão interpretar aquilo que você está falando. Um exemplo bem clássico, por exemplo, é que em uma entrevista de emprego, certamente você não vai falar da mesma forma que você conversaria com amigos em uma mesa de bar, por exemplo. E da mesma forma, a forma que eu falo aqui nesse episódio de podcast gravando, não é exatamente a mesma forma que eu tenho conversas coloquiais com os meus amigos. Porém, na verdade, os autistas têm justamente uma dificuldade nisso. Pode ser que o autista, por conta de não conseguir naturalmente se projetar, ter a perspectiva de outras pessoas que estão ali naquele ambiente dele, ele tem uma certa dificuldade de ajustar a forma que ele conversa, o tom das palavras, de como ele fala as palavras também. Então tudo isso é uma habilidade típica entre as pessoas, que entre autistas pode ser muito mais custoso de você conseguir apropriadamente ajustar isso para fazer sentido ali no ambiente que você está naquele momento. E falar pequenas mentiras e distorcer a verdade, digamos assim, também faz parte desse conjunto de habilidades. Quando você distorce a verdade, você está distorcendo por alguma razão, né? Por exemplo, naquele clássico exemplo da mulher perguntando para o marido, né, se ela está gorda frente a um espelho, o marido, se fosse autista, teria uma probabilidade maior de naturalmente falar a verdade sem considerar se a mulher dele gostaria de ouvir que ela está mais magra do que ela realmente parece, ou coisas do tipo. É claro que aqui foi só um exemplo bem estereotipado e clássico, mas eu acho que funciona bem para ilustrar como que essa habilidade é deficitária entre pessoas com autismo. E fazendo o exercício anedótico de como falar a mentira, a gente observa que o mecanismo, né, a forma de falar é muito mais complexa, muito mais arrojada do que você simplesmente dizer a verdade. Por exemplo, para você falar a verdade, basta apenas que você tenha a sua informação A e que você entregue ela a uma pessoa específica. Pronto, tá feito. Para você falar a mentira, primeiro você tem que saber a informação A, que é a informação verdadeira.
você tem que criar uma informação B na sua mente. Essa informação B, ela tem que ter uma conexão com a realidade para não soar absurda, para a pessoa não desconfiar de você. Você tem que construir toda uma narrativa para que isso seja entregue a outra pessoa e a pessoa não suspeite de que você está mentindo. A partir disso, essa pessoa provavelmente vai te dar uma resposta. Essa resposta ela tem que se encaixar dentro da sua narrativa e você não pode se enrolar. E muitas vezes, para você segurar uma mentira, você acaba desenvolvendo várias outras mentiras. Então aí a gente vê o nível do desafio, o quanto que as relações sociais são complexas para pessoas que estão dentro do espectro, independentemente se elas estão no chamado grau 3, né, que é o chamado autismo, entre aspas, severo, ou até mesmo pro grau 1, que é o autismo leve. Mas uma coisa importante também nesse sentido é principalmente a forma como é falada a verdade. E é nesse ponto que às vezes falar a mentira parece para a maioria das pessoas mais simples do que simplesmente falar a verdade, porque você não precisa pensar também como vai ser o discurso para contar a sua opinião ou o que de fato aconteceu. Esse é um exercício que eu tenho tentado fazer, na verdade, já há um bom tempo, de achar a melhor forma de contar a verdade. E para trazer um exemplo de sincericídio aqui para vocês, eu trago um artigo que está na lista de links lá do episódio, então vocês podem consultar, que fala sobre autismo no mercado de trabalho. E lá tem uma citação que eu acho muito interessante, um relato, e eu vou ler esse relato aqui para vocês. É o seguinte: a Maria tem dado bastante problema lá no hospital. Volta e meia me chamam para conversar com ela e com as colegas. Ela senta no chão dos corredores quando tá cansada, entra na sala da diretora para conversar e fica lá de papo, come os iogurtes das refeições dos pacientes. E também as colegas de trabalho não conseguem lidar muito com ela. Quem gosta de escutar, assim na lata, as verdades da vida, né? Porque ela chega e diz: olha, tu tá mais gorda, dá pra ver a barriga. Ou, eu não gosto de ti, tu é bem chata. Então a gente percebe de uma forma muito clara que existem autistas, né, na vida social, no mercado de trabalho, em relacionamentos, interações até com a própria família, que estão constantemente se prejudicando ou sendo odiados pelas outras pessoas por causa de comportamentos que talvez eles nem pensaram, né, que iam atingir esse nível de problema. O sincericídio está entre eles. Particularmente no mercado de trabalho, existem momentos em que você é cobrado de mentir, existem momentos em que você é cobrado de dizer a verdade, e principalmente a questão de como dizer a verdade também. A maior parte das vezes, na minha experiência de trabalho, a questão era ou exibir informação ou omitir informação. Sim, Paulo. A omissão, inclusive, é um dos recursos, né, que as pessoas podem utilizar para não necessariamente mentir, mas também não necessariamente fugir da verdade. Isso me faz lembrar que há uma discussão dentro da academia de que autistas de graus mais leves possuem certa habilidade para mentir. O que a gente sabe é que essa habilidade é limitada, mas essa limitação ela varia conforme a cada indivíduo. Tem gente que tem mais facilidade para mentir, tem gente mais restrita nesse sentido. Inclusive, tem um artigo bem interessante que a gente pode citar. Ele foi publicado no Journal of Applied Behavior Analysis, então é uma abordagem, uma intervenção baseada em análise do comportamento aplicada. E o título dele é bem interessante, já é bem chamativo logo de cara, que é Ensinando Crianças com Autismo a Contar Mentiras Socialmente Apropriadas. Polêmico, minimamente, eu diria. Eu diria que é um pouco polêmico de fato. Mas quando você vai ver, analisar aqui, né, a intervenção, eu acho que a maioria das pessoas, ou quase todo mundo, vai concordar que são mentiras produtivas. Duas mentiras que foram ensinadas aqui às crianças com autismo a contarem em uma situação que ela recebe um presente, só que esse presente não é algo legal, não é algo que a criança gostou. Mesmo assim, foi ensinado a essa criança a ter uma reação positiva sobre isso. Pois, afinal de contas, né, se você é presenteado, quer dizer que houve uma intenção de agradar você. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que o presente não seja realmente agradável. Então, imagine só, né, uma pessoa com autismo reagindo negativamente frente a um presente, isso pode acabar magoando alguém que tinha as melhores das intenções ali, né, contigo. E a outra mentira que foi ensinada nessa intervenção é falar justamente sobre a aparência de alguém, né? Então, se alguém cortou o cabelo, se alguém comprou uma roupa legal, ao pedir opinião para a criança com autismo, então a criança foi ensinada que é desejável que ela pelo menos fale de alguma forma
mais adequada, mais agradável para essa pessoa que teve essa mudança de aparência, porque senão pode ser que ela acabe magoando também, né? Imagine só, a mãe ali acaba de voltar do salão de beleza, por exemplo, com um novo corte de cabelo, aí o próprio filho dela com autismo, ao chegar em casa, fala assim: nossa mãe, eu odiei o seu novo cabelo, por exemplo. Isso pode ser um pouco chato, né, para a própria mãe. E na verdade a gente sabe que essas situações de fato acontecem, não somente entre crianças, né, e não somente entre crianças com autismo, na verdade. Crianças podem sim ter uma tendência a falar um pouco mais a verdade, porque justamente crianças estão ainda desenvolvendo essa habilidade, né, de se entender que nem sempre deve ser desejado falar o que você pensa, que às vezes você pode magoar outras pessoas se você não tiver nenhum tipo de filtro, mas pessoas com autismo, principalmente crianças com autismo, podem ter um atraso no desenvolvimento dessa habilidade. E agora a gente vai contar algumas histórias curiosas ou constrangedoras que envolveram a gente com relação ao sincericídio. E eu queria começar contando uma que veio lá de 2002, quando eu ainda era criança, que envolveu um amigo de infância que eu tinha, chamado Fábio. O Fábio era uma pessoa muito sociável e ao mesmo tempo muito mentiroso. E aí envolve duas coisas. Primeiro, eu não consegui identificar com facilidade quando ele estava mentindo, que é uma característica também, né, comum em algumas pessoas do espectro. E eu não sabia também fazer uma leitura social consistente acerca das mentiras dele. Ou seja, se ele contasse alguma mentira pra mim, se ele falasse alguma coisa muito bizarra ou muito absurda e eu fosse reproduzir pra outras pessoas, eu fazia. Um exemplo. Um dia eu estava na casa dele e aí eu gostava muito de fitas cassete, né, aquelas fitas de áudio, tanto de vídeo também, e ele tinha uma dessas em cima de uma mesa. E eu perguntei pra ele, o que tá gravado nessa fita? E aí ele me respondeu algo completamente absurdo, com vários palavrões e coisas do tipo. Até aí tudo bem. Até que mais tarde, os pais dele estavam nessa mesma sala, eu estava perto, e aí eles estavam conversando entre si, em dúvida por que aquela fita estava aleatoriamente jogada ali naquela mesa. E aí eles fizeram a seguinte pergunta, né, entre eles: o que tá gravado nessa fita? E aí eu entrei no meio e falei exatamente reproduzindo os mesmos palavrões que o meu amigo tinha falado, porque eu achei que era o que realmente estava gravado, eu fui informar eles nesse sentido. E aí foi um clima meio constrangedor, eu lembro disso, isso em 2002. O segundo caso foi em 2007, isso já na pré-adolescência, quando eu fazia um curso de informática, aqueles de digitação, numa loja perto daqui de casa. Um casal tinha essa loja, e aí eu lembro que eles tinham uma filha que tinha uma idade parecida com a minha. Um dia eu tava lá fazendo minhas aulas de digitação, normalmente, mexendo no Windows XP. Eu lembro que a dona desse lugar, que era a instrutora, inclusive, chegou pra mim e falou assim: olha, vou te mostrar aqui umas fotos da minha filha, não sei o que. Ela tirou algumas fotos. Ela mostrou algumas fotos pra mim e disse assim: ela é bonita, né? Aí eu olhei assim e falei: preciso ir no banheiro. Fui no banheiro, voltei, bebi uma água, voltei e continuei fazendo a aula. E ela: você não me respondeu se ela era bonita. E aí, pra eu não falar algo, né, necessariamente negativo, eu fiz uma omissão de verdade nesse caso. E eu fiquei calado o tempo todo. E em 2014, isso já no início da vida adulta, alguns meses antes do diagnóstico, eu trabalhava numa loja de TI, fazendo montagem e manutenção de computadores. E eu lembro que o meu chefe nessa época era uma pessoa que estava com vários problemas. A esposa dele tinha acabado de ter um filho, esse filho estava na UTI, o trabalho estava todo atrasado, eu tinha acabado de entrar na empresa. E aí eu lembro que alguém ligou com muito ódio, muita raiva, perguntando onde que estava o serviço que estava atrasado. Ele de longe fez mímicas pra eu falar que ele não estava lá. Só que eu não consegui dizer que ele não estava lá. O que eu fiz? Peguei o telefone e entreguei na mão dele. 2 semanas depois eu fui demitido desse lugar. Primeiro aconteceu há já alguns anos, eu e a minha esposa, a Isabela, ela gosta de cozinhar e quis tentar fazer um cupcake. Só que ela fez algum erro na hora de fazer a massa que os cupcakes não ficaram bonitos, embora tenham ficado muito bons. Eu falei que o cupcake tava parecendo um pedaço de cocô. Ela ficou meio brava comigo. Hoje a gente volta naquela história e dá risada com a história dos shit cakes. A segunda história aconteceu, acho que há cerca de 2 semanas, se eu não me engano. Eu e a Bela fomos almoçar na casa dos pais dela. O pai dela que tinha feito a comida. Não gostei, mas eu comi toda a comida. Até porque não haveria outra coisa pra comer. E sei que eles ficariam chateados também se não comesse. Eventualmente, o pai dela questionou todo mundo se tinham achado da comida. Eu fiquei calado.
Na minha dificuldade em mentir, na maior parte das vezes eu prefiro ficar calado do que contar uma mentira. E ele percebeu que eu fiquei quieto, que eu não elogiei, e questionou se não tinha gostado. E mais uma vez eu fiquei quieto para não falar, tentar minimizar aí o risco de chatear ele. E Paulo, antes de você contar essa história aqui no podcast, você considerou a probabilidade deles escutarem isso e acabarem descobrindo que você não gostou do porco deles? Que eu saiba, eles não ouvem podcast, então, de certa forma, seguros. Mas, pelo que percebi, eles sabem que eu não gostei. Eu acho que tanto você como o Thiago estão precisando daquela intervenção baseada em aba ali, do artigo citado. Não, mas eu também não escapo disso, na verdade. Tenho algumas lembranças de situações que, falar a verdade, definitivamente me complicou. Diversas na escola, principalmente. Mas eu acho que as que tiveram mais prejuízo certamente foram em empresas, né, em ambientes de trabalho, especialmente entrevistas, na verdade. Inclusive, ironicamente, em uma entrevista de emprego em uma empresa que eu gostei bastante, na verdade, de trabalhar aqui em Porto Alegre, durante a entrevista de emprego, o meu chefe, né, meu possível chefe ali, estava me entrevistando e a gente entrou em um certo conflito sobre opiniões de determinadas soluções para alguns problemas, né? Como ele estava avaliando a minha capacidade técnica, e eu cheguei em um momento que, rigidamente, né, autisticamente rígido, eu queria defender um ponto, uma solução que seria supostamente a melhor solução para um problema, enquanto o meu chefe dizia que não, que questionava, que na verdade uma outra solução, que é a solução que ele propôs ali para a empresa, teria sido a melhor. Então, frente à entrevista, eu não notei que aquela solução que ele estava propondo ali no momento da entrevista era uma solução dele, então por isso ele tinha um interesse em defender que aquela era a melhor solução, e com certeza eu, como o interesse que eu tinha de ser contratado, deveria, naquela situação, concordar com ele, né, e ao mesmo tempo, de alguma forma, lidar com aquela situação social de tal maneira a não comprometer a relação pessoal, mas ainda assim deixando claro que possivelmente alguma coisa poderia ser melhorada, ou se não, revelar o porquê eu pensei em uma solução diferente da dele, mas não, eu continuei rigidamente criticando, inclusive, a solução dele para aquele problema, e certamente ele não ficou com uma boa impressão de mim logo na primeira entrevista. Mas você conseguiu o trabalho? Sim, ironicamente eu consegui. E é claro, isso é só uma lembrança que foi bem impactante, porque eu estava tão focado em defender o meu ponto de vista ali, rigidamente, que eu nem consegui notar, só depois da entrevista, né, que eu, pensando e relembrando a situação, eu passei a me questionar, poxa, será que ele estava me questionando tanto porque era algo que ele fazia questão ali frente às pessoas também que estavam na entrevista de defender a posição dele como chefe, né? E só daí eu fui entender isso. Mas outra coisa também que eu me lembro é quando eu entendi o conceito de guardar segredo. Principalmente quando você é adolescente, né, pré-adolescente, você acaba tendo seus amigos e os seus amigos eventualmente contam algo que é segredo, né? Ou seja, é uma informação sigilosa que você não deve contar para outras pessoas. Eu me lembro muito bem que eu tinha um bom amigo da época e ele me contou um segredo e eu não entendia esse conceito de que segredos eram mensagens que não poderiam ser divididas para outras pessoas. E então eu ali, na minha inocência e no meu déficit autístico, acabei espalhando essa mensagem que ele me disse como um segredo, e depois ele ficou muito bravo comigo e eu realmente não conseguia entender o porquê. Eu já tinha uns 16 anos na época, na verdade. Eu entendia que segredos, de alguma forma, tinha relação com, eventualmente, você não poder contar para outras pessoas, ou era uma informação, de alguma forma, valiosa, mas eu não entendia o conceito de segredo e que ele deveria ser apenas ali entre você e a pessoa que te contou. Na verdade, isso nunca me fez tanto sentido, na verdade, porque muitas vezes o segredo envolve uma terceira pessoa que não tem nenhuma relação comigo, que contar para mim não vai alterar nada, digamos assim, na solução de algum possível problema ou desenrolar da história. Então eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade em entender o porquê pessoas contam segredo. Mas depois eu fui entender que tem relação com essa sensação boa, digamos assim, né, de se desabafar, com essa sensação de alívio, para pelo
pelo menos poder contar alguma coisa para alguém ali reservadamente, e isso já de alguma maneira faz a pessoa que estava ali guardando aquele segredo para si, né, se sentir um pouco melhor. Antes eu não conseguia entender isso definitivamente, então eu poderia pegar algum segredo seu e sair por aí espalhando para outras pessoas. Mas é claro que, eventualmente, eu cresci, me desenvolvi e passei a entender, então, a função dos segredos. E você, tem alguma história para contar pra gente? Envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br que a gente lê aqui no momento de leituras de e-mails do Introvertendo. Até a próxima semana e um abraço para você. Olá pessoal, e cumprindo a tradição, nós viemos aqui com leituras de e-mails. Se você quiser mandar mensagem para nós, é só escrever para ouvinte@introvertendo.com.br e registrar seu feedback, sua opinião, sua crítica para nós. E o nosso e-mail de hoje vem da Leila Santos. Ela escreveu o seguinte: boa tarde, eu posso estar enganada e vendo autismo em tudo e em todo lugar, mas percebi características de autismo no protagonista da série Ragnarok da Netflix. As críticas à série não estão sendo muito boas devido à expectativa criada pelo público-alvo. Como a série engloba muito a luta pelo meio ambiente, a princípio local, vi um fundo de homenagem à Greta e algumas referências a ela, talvez até nas características do protagonista. Nenhuma referência direta ao autismo é feita, ainda introduzem uma psiquiatra, mas o diagnóstico é diverso, até direcionado por uma manipulação que envolve a trama. Parabéns pelo trabalho de todos, vocês são ótimos. Muito obrigado, Leila, pelo seu e-mail. Para ser bem sincero, eu nunca assisti essa série, não conheço, então não posso falar diretamente relacionado a essa série, mas aí você falou algumas coisas que me fez pensar em outros pontos já abordados pelo podcast. Nós temos o episódio relacionado à Greta, né? Pra quem não conhece, ouça o episódio 68, chamado O Ecoativismo e o Autismo de Greta Thunberg, para entender, né, qual é a relação da ativista com a temática do autismo. E sobre essa questão de você ver autismo em personagens, nós já falamos no episódio 19, que é um episódio bem antigo do Introvertendo, chamado Autismo na Cultura Pop, alguns exemplos de pessoas que estão dentro do espectro do autismo na vida real, também na ficção. E em 2019 eu fiz um vídeo que tá lá no YouTube do Introvertendo, chamado Autistas Famosos, Fato ou Fake, que é um vídeo que eu falo sobre uma questão muito preocupante pra mim, que é o fato de pessoas, né, pegarem personagens ou indivíduos que não são autistas, né, que já se provou por A mais B que não são autistas, e que falam que são personagens ou pessoas autistas. Isso é muito problemático. E o caso mais icônico é o Messi, que já foi provado por A mais B que ele não é autista, mas tem gente que quer sustentar essa mentira. Nesse sentido, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, né, existem aqueles personagens ou pessoas na vida real que têm um diagnóstico propriamente dito, né, que está realmente comprovado por um processo de investigação clínica. E temos as pessoas que têm traços, que não necessariamente têm o diagnóstico. Inclusive, né, se você é uma pessoa diagnosticada e você olhar para sua família, provavelmente você vai ver traços, né, desse diagnóstico em diferentes parentes, num tio, numa tia, num primo, numa prima, num irmão, nos pais, nos avós. Isso é muito normal. Mas o que define, então, a diferença entre você ter traços e você ter um diagnóstico? O diagnóstico é quando você tem um conjunto de traços e esses traços prejudicam a sua qualidade de vida. Se a sua qualidade de vida é prejudicada por um conjunto de sinais, isso significa que você tem um diagnóstico, né? Ou que você precisa do diagnóstico. Então é essa que é a diferença básica. Então é isso que a gente tem que ter em mente, então, para diferenciar o que é ter traço e o que é ter diagnóstico. Só que essa é uma discussão muito mais aprofundada que a gente vai desenvolver em um episódio futuro. Espero que eu tenha respondido suas dúvidas, e se você que ouve o nosso podcast quer mandar também uma mensagem pra gente, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br. Quem sabe, episódio que vem a gente traz mais mensagens e quem sabe a sua. Um abraço e até mais.